Olá, boa tarde, estimados internautas e seguidores da Paz no Horizonte Jurídico Angolano. É com enorme satisfação que damos início à edição número 86 do nosso espaço de reflexão jurídica, um ambiente criado para promover o diálogo, a educação e a consciência sobre as grandes temáticas do direito angolano. O tema que nos reúne hoje é de extrema importância e de atualidade. Vamos falar sobre a juventude e a consciência jurídica, formando os cidadãos ativos e conscientes dos seus direitos. Vivemos num tempo em que o conhecimento jurídico é um pilar essencial para o exercício pleno da cidadania. A juventude, sendo o futuro da nação, precisa compreender os seus direitos, deveres e papel transformador que pode desempenhar na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Para enriquecer este debate, tenho a honra de contar com a presença dos preleitores, nomeadamente o Dr. Carlos Cabaça, que já se faz presente, o Dr. Carlos Rubem Muta, e a doutora Josefina Conceição, bem como a doutora Solange Kwanza, que dentro de alguns minutos vão também se conectar a esta plataforma. A todos, o nosso sincero agradecimento por aceitar este convite e partilharem as suas reflexões e experiências neste tema tão relevante. Vivemos numa época em que a informação circula em alta velocidade e que as transformações sociais exigem cidadãos cada vez mais conscientes, participativos e responsáveis. No entanto, a realidade mostra que muitos jovens ainda desconhecem os seus direitos e deveres fundamentais, o que fragiliza o exercício da cidadania e a própria consolidação do Estado democrático e de direito. A consciência jurídica não se limita ao conhecimento técnico das leis. Trata de um valor social e moral que permite ao indivíduo compreender o funcionamento das instituições, respeitar o próximo e agir de forma ética perante os desafios da vida em comunidade. A juventude, sendo o motor da mudança e alicerce do futuro, tem um papel determinante na promoção dessa cultura e legalidade da justiça. A live de hoje, com o tema Juventude e a Consciência Jurídica, formando cidadãos ativos e conscientes dos seus direitos, surge como um espaço de reflexão, partilha e aprendizagem. Pretende-se com este debate o papel da educação da família e das instituições públicas na formação jurídica do jovem, bem como analisar os desafios que a juventude enfrenta para aceder à justiça, exercer a cidadania e contribuir para uma sociedade mais justa, informada e participativa. Como sempre, o objetivo desta página Horizonte Jurídico Angolano é promover debates sobre a importância do conhecimento jurídico entre os jovens, destacando como a consciência dos direitos e deveres fortalece a cidadania e o Estado em direito em Angola. Convido, portanto, cada um dos nossos preleitores, nossos convidados, para partilhar as suas primeiras impressões sobre o tema. E desde já, queremos aqui agradecer ao nosso público que nos acompanha em direto, que este momento seja de aprendizagem, partilha e inspiração. Sejam todos bem-vindos à nossa live jurídica. Desta feita, quero aqui saudar o Dr. Carlos Cabaça. Dr. Carlos, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Luís Sapalo. Boa tarde a todos que nos acompanham e, em especial, aos colegas que vão partilhar esse painel. Desde logo, agradecer o convite. Por acaso, não sabia da existência dessa plataforma. Já vão, tanto 86 edições, quer significar que muito tem estado a fazer para o bem da elevação da consciência jurídica. Muito obrigado e estarei sempre disponível para participar tanto dessa plataforma, por formas a que nós possamos também contribuir cada vez mais na percepção dos interesses da nação. Perfeito, muito obrigado. Doutor Rubem Muta, está do outro lado? Temos aqui a imagem congelada do doutor, parece-nos que não está favorável a esta altura a comunicação com o doutor Rubem, mas vamos crer que no decorrer da live ele possa entrar e ter uma imagem estável, de modo então participar e trazer os seus conhecimentos relativamente ao tema que nos é proposto hoje. Para os nossos amigos que nos acompanham de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste,
de Angola para outros mundos, outros continentes, sejam bem-vindos. Olha que aqui já estamos ligados, está aqui o doutor Mireles dos Santos, parabéns pelas abordagens, acompanhando Juntos pela Cultura Jurídica. Quem escreve para nós é o doutor Mireles dos Santos, como também, como se não bastasse, é advogado, colega do doutor Carlos Cabaça. Claro, meu colega, sim. Muito obrigado, doutor Mireles, por estar do outro lado, e vamos aqui aguardar os comentários dos demais ilustres, e queremos aqui trazer emoções. Tenho aqui que tirar o doutor Cabaça na primeira e deixar com a segunda. Ok, pronto. Doutor Carlos, vamos começar assim. A cultura jurídica é agora. Estamos 50 anos de independência. Estamos em 50 anos da independência, a caminho dos 50 anos, e o marco será no dia 11 de novembro, daqui mais alguns dias. E queremos saber da parte do doutor, como especialista, comentador, 50 anos de independência em Angola, será que a juventude já alcançou o pico do conhecimento jurídico? Qual a importância do conhecimento jurídico para os cidadãos? Sim, eu penso que a grande maioria da juventude hoje tem uma elevação do conhecimento jurídico enorme. Repara que qualquer cidadão hoje não precisa ser licenciado em Direito, conhece as questões básicas do direito, e é por isso nós temos estado a ver tanto um novo normal em sede dessa matéria, muitas reclamações, há também aqui uma grande preocupação da grande maioria dos cidadãos em constituírem advogados quando entendem que o seu bem jurídico está a ser beliscado. Há sim uma elevação da consciência jurídica por parte da juventude angolana, né? E também basta olhar para aquilo que é o volume de quadros formados em matéria de direito. Nós hoje temos muitos licenciados em direito, muitos mestres, muitos PhDs. Portanto, quer significar que, neste particular, a juventude tem sim uma elevação do ponto de vista da consciência jurídica. Ok, perfeito. Doutor Rubem, que já está agora ligado, queremos ter a certeza de que o doutor consegue nos ouvir. Doutor, olá. Olá, companheiro Luiz, muito boa tarde. Boa tarde ao doutor Carlos Cabaça. Obrigado. Espero que desta vez a tecnologia não nos... Perfeito. Agora sim. Doutor Rubem, estamos aqui agora a começar com as nossas temáticas. O que significa ter consciência jurídica e por que ela é essencial para a juventude moderna? Essa é a pergunta, pontapé de saída, para então entrarmos naquilo que são nossos tempos de antena. O que deverá significar a consciência jurídica, é isso? Estamos a ter aqui um ruído. Definitivamente, as condições não Tá bem, doutor, acho que o doutor Rubem deve ter algum dispositivo ligado. Eu vou fazer uma paragem dentro de 10 minutos e assim, se calhar, podemos se comunicar melhor. Eu acho que deverá ser assim. Por enquanto está estável, doutor, por enquanto está estável. Mas já melhorou. Exatamente. Acho que o dispositivo está a mexer e está a criar ali um ruído. Ok, vamos aguardar que o doutor dentro de 10 minutos volte. Então vamos falar aqui com o doutor Carlos Cabaça. Doutor Carlos Cabaça tem aqui um tempo de antena de aproximadamente 10 a 15 minutos para nos falar sobre um tema que lhe é proposto. A juventude confia no sistema de justiça angolano? Quais são os fatores que influenciam nessa confiança? Então, o doutor vai falar durante este tempo e depois voltarmos aqui para um pequeno debate. Para os nossos amigos que estão nos acompanhar,
escrevam para nós, coloquem as vossas dúvidas, as vossas contribuições, de modo então enriquecermos esta matéria. Agora sim, vamos dar o tempo de antena ao doutor Carlos Cabas, que é advogado e comentador. Por favor, doutor, tenha bondade. Pronto. Eu penso que a juventude hoje não confia muito no nosso sistema de justiça. A juventude não confia no sistema de justiça, porquanto temos estado a assistir tanto vários escândalos a nível do nosso sistema de justiça. Seria bom que a juventude confiasse no nosso sistema de justiça, mas infelizmente temos de dizer aqui com algum rigor e alguma frontalidade, a juventude não confia muito no nosso sistema de justiça. É preciso que nós percebamos que o sistema de justiça, tanto quando estamos a falar do sistema de justiça, nós estamos a falar de um conjunto de instituições e um conjunto de cidadãos, tanto que concorrem para a materialização da justiça no nosso país, nomeadamente os tribunais, tanto fundamentais no nosso sistema de justiça. Basta olharmos para aquilo que são as reclamações dos cidadãos em sede pública sobre a forma como o nosso sistema de justiça tem estado. É preciso um trabalho aturado para que nós possamos alterar esse quadro. Repara que há bocado falamos sobre a juventude e a elevação da consciência jurídica. É por conta dessa elevação da consciência jurídica da juventude que a mesma juventude, passa aqui a redundância, tem estado a reclamar os seus direitos. Daí que tanto há toda uma necessidade de se estudar o que é que tem estado na base dessa descrença da juventude para com o nosso sistema de justiça. Mas isto não é algo novo, isso já vem da muito, da forma como foi desenhado o nosso sistema de justiça, tanto trouxe para nós, enquanto jovens, pioneiros em matéria de direito, um conjunto de situações anômalas que redundam sempre nessa descrença no sistema de justiça. Mas é preciso termos alguma esperança, nós hoje temos instituições fortes, como a Ordem dos Advogados, não por ser advogado, mas aqui falo enquanto cidadão, a Ordem dos Advogados tem sido um freio, tanto da apetência das questões erradas no nosso sistema de justiça. Há também aqui um novo normal, vai surgindo também muitas organizações da sociedade civil que já fazem uma pressão para melhorarmos o sistema de justiça. Tanto repara que 50 anos de independência, nós aí há coisa de 20 anos não tínhamos o número de tribunais que temos hoje, não tínhamos número de juízes e ou magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público que temos hoje, e como se não bastasse, também não tínhamos o número de advogados que temos hoje. Era expectável que com esse leque de quadros, tanto o nosso sistema de justiça estivesse melhor, mas não. À medida que o tempo vai passando, vão surgindo vários quadros do mundo do direito, mas a justiça vai se degradando cada vez mais. No fundo, o que estamos aqui a dizer que se faça um trabalho aturado, como eu disse atrás, para que nós possamos alterar o estado de coisa do nosso sistema de justiça. Uma outra nota fundamental também tem que ver com aquilo que é a matriz de formação dos quadros ligados. É preciso melhorar o nosso sistema de ensino, o nosso sistema de ensino aqui ou ali ainda tanto deixa algumas clareiras, mas vamos trabalhar para que alteremos o quadro. Tenho estado a dizer em sede pública e não só que o sistema de justiça funciona como um freio da potência do poder político. Ou seja, quando os políticos falham, deve haver tanto a mão pesada do sistema de justiça. E infelizmente não é o que tem estado a acontecer. Mas
estamos aqui, somos jovens, vamos aproveitar aquilo de bom que os nossos mais velhos fizeram enquanto operadores da justiça e do direito para afinarmos os mecanismos rumo à estabilidade do sistema de justiça. Ok, perfeito. Obrigado aqui pela forma sábia que o doutor colocou aqui as temáticas, sobretudo se confiamos ou não confiamos no sistema de justiça. Para a experiência do doutor, ainda é necessário trabalhar-se mais para afinar ou estamos a bom caminho, doutor? Temos aqui a imagem perdida do doutor. Enquanto isso, você que está nos a acompanhar, nós estamos aqui a falar sobre a juventude angolana e a consciência jurídica, formando cidadãos ativos e conscientes sobre os seus direitos. Comente e partilhe esta live, chame seus amigos, traga-os para cá, de modo então partilharmos este momento tão pertinente da sociedade. Os meus convidados para esta live é o Dr. Carlos Cabaça, advogado, comentador e analista, bem como o Dr. Rubem Muta, que é advogado e professor universitário, a doutora Josefina Conceição, advogada e escritora, bem também como a doutora Solange Kwanza, que é advogada e consultora. Então, são os nossos convidados que marcam esta tarde de segunda-feira, 3 de novembro do ano de 2025. Já tenho a imagem do doutor, vamos cá colocar a imagem do doutor. Para assim, já temos presente a imagem do doutor, enquanto o doutor ajuste ali o dispositivo. Ok. Ok, doutor, vamos voltar. O doutor já falou. Então, significa que aqui, olhando no gráfico, Angola está no bom caminho, sobretudo naquilo que é a própria confiança na justiça? Não, Angola não está no bom caminho. Angola está no bom caminho, por um lado, na elevação da consciência jurídica por parte da juventude. Hoje, a juventude está mais avisada, mais experimentada em matéria de direito, como eu disse atrás, mas não estamos no bom caminho com relação à estabilidade e à sustentabilidade do sistema de justiça. E por quê? Porque nós temos o poder político com mais força do que o poder judicial. E assim, jamais teremos um Estado de Direito forte, e se não tivermos um Estado de Direito forte, naturalmente que o Estado democrático também fica em xeque. É necessário que nós, tanto sejamos realistas com relação ao nosso sistema de ao nível do nosso sistema de justiça. Temos bons quadros, temos bons juízes, bons procuradores, bons advogados, mas, infelizmente, por conta daquilo que é o processo histórico, por conta daquilo que é a força do poder político, nós acabamos por ter um sistema de justiça muito frágil. Repara que os juízes que funcionam como um tampão do nosso sistema de justiça é nos tribunais onde se profere as decisões de qualquer problema, tanto que qualquer cidadão tenha, é o tribunal que está aí para dirimir os conflitos. Mas, infelizmente, ainda assistimos decisões dos tribunais com fundamentações completamente ocas, assistimos várias reclamações por parte tanto dos cidadãos, mais do que isso, nos últimos tempos, aproveitando aqui o debate, assistimos até questões vergonhosas, como detenções de advogados em pleno exercício da profissão. Temos situações prementes do nosso sistema de justiça que nos remete a refletir com alguma profundidade, com seriedade, sem qualquer paixão político-partidária, o que é que efetivamente nós queremos para que possamos ter um Estado de Direito forte, e só é possível termos um Estado de Direito forte com um sistema de justiça forte, com quadros fortes e comprometido com o desenvolvimento da nação. Se assim não for,
teremos muitas dificuldades de alcançar o desiderato que se pretende a nível da confiança no sistema de justiça. Mas aqui há responsabilidades partilhadas, há responsabilidades por parte dos juízes, dos procuradores, dos advogados, dos instrutores processuais e de todos os cidadãos têm a responsabilidade, na medida em que tanto a própria Constituição nos reserva um direito de tanto petição, denúncia e queixa nos termos do artigo 73. Qualquer um de nós que sentir que o seu direito está a ser beliscado pode sempre denunciar, pode sempre demandar contra quem quer que seja, desde que haja elementos bastantes. Temos muitos desafios, pena é que, à medida que vai subindo o número de quadros no mundo do direito, vai fragilizando também o nosso sistema de justiça, quando o processo devia ter sido o inverso, né? Aumenta-se o nível de quadros, aumenta-se o volume de quadros e, como consequência, teríamos um sistema de justiça mais robusto, mais sustentável. Infelizmente, não é o que acontece. E, aliás, esse debate que nós estamos aqui a fazer hoje é um grande exercício para o avanço da estabilidade do Estado de Direito. É preciso que mais iniciativas do gênero possam surgir, porque por conta desses debates nós conseguimos também aqui ou ali levar um pouquinho do conhecimento que temos para tanto alterar cada vez mais a consciência jurídica dos cidadãos. Ok, muito obrigado. Vamos fazer feita aqui nosso amigo Dr. Rubem. Dr. Rubem. Ok. Enquanto isso, doutor Carlos, para não guardarmos aqui algumas perguntas, tem o nosso amigo que comenta. Eu deixo aqui projetar aqui o comentário do nosso amigo. Ele escreve: Dr. Carlos Cabaça, que iniciativas podem aproximar o jovem do sistema jurídico? E o doutor aqui mencionou o artigo 73 da Constituição da República de Angola, que vai nos falar sobre as denúncias quando os nossos direitos estão a ser violados. Mas dentro da abordagem do doutor, o nosso amigo que está do outro lado pergunta que iniciativas podem aproximar o jovem no sistema judiciário. Sim, boa questão e agradeço por essa questão. É para isso que nós estamos aqui. Nós não somos quadros acabados, não somos quadros completos, também temos as nossas debilidades, mas ainda assim, do nosso pobre conhecimento, conseguimos partilhar e aprender alguma coisa com os nossos internautas. Então, é preciso dizer aqui que cada jovem tem de conhecer a Carta Magna, tanto do nosso país, que é a Constituição da República da Angola. Independentemente de ser licenciado em Direito ou licenciado em Agronomia, qualquer jovem atento e avisado deve conhecer a Constituição da República da Angola, porque lá onde constam tanto os direitos e as garantias fundamentais de todos os cidadãos. Conhecendo, certamente que haverá uma aproximação entre a juventude e o sistema de justiça. Mais do que isso, tanto há que haver aqui também a consciencialização da introdução de consultas jurídicas permanentes. Desde logo, tanto o cidadão, quando ver o seu direito a ser buscado ou tem alguma dúvida com relação a uma determinada matéria de direito, deve consultar um especialista. Aqui, o especialista pode ser um licenciado em direito, pode ser um advogado, tanto um consultor, desde que tenha tanto vocação do ponto de vista legal para o fazer. Tanto há também ainda pouca consciência aqui por parte do cidadão, pouca coragem de denunciar tanto os atos. Pode avançar, está perfeito, doutor. No fundo, há aqui inúmeros desafios que chamam a todos os jovens para que possamos alterar. Bem, perdemos um instante a imagem do doutor, mas ele volta, não saia dali, comente. Um abraço para Garcia Cosmo Gilson. Ok, já temos a imagem do doutor, já temos a imagem do doutor.
Ok, doutor Carlos, há aqui uma Tô? situação que eu gostaria de colocar. Não sei se tem emoção, consegue me ouvir? O doutor consegue me ouvir? Tô? Está a ouvir, doutor? Ok, doutor Carlos, bem que voltou. Consegue agora me ouvir, doutor Carlos? Sim, perfeitamente. Ah, perfeito, perfeito. Ok, estava aqui, gostava de partilhar aqui um comentário, mas não necessariamente Pois. colocar aqui na tela. Há muitas situações, por exemplo, que estamos aqui agora a falar sobre iniciativas que podem aproximar os jovens do sistema jurídico ou dos seus conhecimentos jurídicos. É engraçado, às vezes que certas organizações realizam palestras, debates sobre direito, matérias de direito, e muitos nem se dão o trabalho de ir a esses eventos porque acham que não é sua área de atuação. A isto estaríamos a chamar provavelmente de ignorância, porque muitos se limitam e só participam em eventos jurídicos quem está a fazer direito, por exemplo, mas o doutor agora acaba de falar que todo cidadão devia ter uma Constituição da República de Angola. É um método, eu posso aqui entender que ter uma Constituição da República de Angola em casa é um método para a pessoa entender também sobre os seus direitos, certo, doutor? Existem vários eventos, como palestras, debates, workshops sobre direito. Mesmo não sendo um cidadão formado ou a se formar naquela área, é fundamental que ele vá assistir esses eventos? Sim, é fundamental, por formas a que todos os cidadãos estejam munidos de informações jurídicas e elas nascem da Constituição da República de Angola. Daí que eu entendo que todo cidadão deve ter o mínimo de noção do que a Constituição da República de Angola estabelece. Não precisa ser formado em direito, porque também o direito não pertence ao jurista, o direito pertence a toda uma sociedade. E também há aqui pouco trabalho por parte de nós, temos que nos penitenciar enquanto advogado, enquanto juristas. Nós devíamos fazer mais para aproximar os cidadãos da consciência jurídica. Nós temos estado a fazer pouco. Repara que eu, quando recebo um convite para algum debate, seja matéria ligada a direito ou matéria que eu tenho o mínimo de conhecimento, dificilmente rejeito esse convite, né? Porque é uma forma de me capacitar e também partilhar o meu pobre conhecimento com os nossos concidadãos. No fundo, há aqui disse e muito bem, várias vezes realiza-se tanto atividades, mas os cidadãos dificilmente acorrem a essas atividades para beber um pouquinho daquilo que tem sido dito. Mas aqui um grande elemento estrangulador, um elemento de entrave. A maior parte dessas atividades não são feitas a custo zero, né? As pessoas também gastam dinheiro e cobram. E numa altura em que nós vivemos dificuldades do ponto de vista econômico e financeiro, as pessoas priorizam mais a alimentação, têm de economizar para o táxi, e nunca têm capacidade econômica ou financeira para ir a uma palestra. O desejável seria as organizações que concorrem para tanto o exercício do direito criarem sempre palestras, criarem sempre alguma atividade para elevar a consciência jurídica do cidadão. Faz-se sim, estou lembrado aqui a nível de Luanda, o Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados da Angola, na altura liderado pela doutora Henriqueta, faziam sempre várias tendas, né, palestras ou consultas jurídicas, tanto e que elevava também a consciência dos cidadãos. Também já vi uma ou outra agora no consulado do Dr. Newton Praia, mas é necessário que, sim, é necessário que se faça mais. Temos de fazer mais, porque se nós tivermos uma elevação da consciência jurídica ao nível do nosso país e à medida daquilo que são os desígnios atual, naturalmente se vai evitar muitas situações, sejam elas de que natureza for, porque quando o cidadão tem domínio bastante, tanto daquilo que são as nossas normas atinentes ao nosso ordenamento jurídico, certamente que também tem alguma cautela quando se vai, quando se tende a cometer
há alguma ilicitude. No fundo, há aqui trabalho que deve ser feito por todos nós e ainda bem que existe esta plataforma. Estou feliz em saber que já tem 86 edições, quer significar que mais de 100 quadros já passaram por aqui também a transmitir o seu conhecimento e a beber também da experiência dos nossos internautas, né? Aqui um desafios bastante. Também temos um outro problema no país, tanto a academia não tem muito peso, investe-se pouco na academia. Daí que os bons quadros acabam por enveredar para o campo político, deixando a academia cada vez mais pobre. Hoje, para a realização das nossas vidas ou da vida dos jovens, tem de adentrar na política, porque é lá onde se consegue organizar a vida com alguma celeridade. Mas em outras geografias o processo é inverso, é a academia que tem mais força, porque é lá onde se estuda os fenômenos sociais inibidores do crescimento de um país. Estuda-se na academia, traça-se também os mecanismos tanto de prevenção e de combatação daqueles fenômenos naturais que ocorrem tanto em sede necessidade de continuarmos a discutir sobre essa matéria de direito, da consciencialização dos cidadãos e, sobretudo, com rumo a robustez do nosso sistema de justiça. Repara que há cidadãos que, por exemplo, nem têm a credibilidade que devia ter a um advogado, que pensa que o advogado é preguiçoso, o advogado não trabalha. Não, é o sistema de justiça que está completamente debilitado, passa aqui a expressão, e quando o cidadão contacta um advogado, a morosidade do processo faz com que o advogado seja o mal da fita, né? O mal do processo. Há aqui desafios bastantes, somos jovens, eu particularmente não sou assim tão jovem, né? Já passei a casa dos 35 anos, no entanto, aqueles como o Luís certamente que ainda não passou os 35, tem mais força do que nós, poderão certamente aproveitar aquilo que temos estado a fazer aqui ou ali, com muitos erros e desafios para melhorar daqui mais 10, 15 anos o nosso sistema de justiça. Perfeito, perfeito. E falando aqui sobre o sistema de justiça, tenho aqui a próxima pergunta, que seria: a educação cívica nas escolas seria suficiente para preparar os jovens no exercício da cidadania? Por exemplo, implementa-se cadeiras de informática mais cedo para que as crianças tenham adaptações com as novas tecnologias. Por que o direito fica de parte? Será que não é peculiar, não é fundamental? Isso é uma pergunta assim, provocadora, que doutor Rubem também pode de igual modo comentar, doutor Rubem. Se consegue ver aqui a pergunta até lá, doutor Rubem. A educação cívica nas escolas é suficiente para preparar os jovens para o exercício da cidadania? Permita-me, primeiro, como diziam aqui, o som está muito baixo, doutor. O som está baixo. Aumenta um pouquinho. Não conseguimos ter êxito com o doutor Rubem. Acho que o doutor Rubem, se estiver a nos ouvir, a ideia de parar por alguns minutos para interagirmos, acho que facilitaria este debate. Então, doutor Carlos, estamos aqui a falar sobre a educação cívica nas escolas. Seria fundamental, por exemplo, uma implementação de uma cadeira de direito nas escolas? Não necessariamente, porque o direito, a cadeira de direito tem momentos próprios. Repara que nós tínhamos, na altura, no ensino primário, uma disciplina, chamávamos disciplina de educação moral e cívica. E nesta disciplina adentrava um bocadinho nas normas atinentes ao nosso ordenamento jurídico, onde nós aprendemos que o civismo são virtudes e qualidades do bom cidadão, né?
E essa disciplina, não sei por que foi descontinuada. Portanto, seria uma fonte tanto de ligação para que o cidadão, quando chegasse o ensino médio, já tinha alguma noção com relação tanto às questões atinentes ao direito. É impensável colocar o direito de parte numa sociedade. É impensável, porque é o direito tanto que regula os modos viventes numa determinada sociedade. Sem o direito, não existe sociedade. Perfeito. E temos aqui o comentário do nosso internauta, Garcia Cosmo Mazambi. A cultura jurídica deve imperar na comunidade acadêmica e civil em geral. Muito obrigado, prezado Garcia, pelo seu comentário. Está do outro lado também o Figueiredo Cassinda, Antunes, eu vou mandar aqui as saudações rapidamente para os nossos amigos. Está o da Felipe Neves, um abraço. Edmundo de Souza, a partir de Malanche, um abraço. Raiz Reis, Dina Rosa, Rosa Catarina, Helder José Sofar, Álvaro Jeremias, Figueiredo. Depois tem aqui, deixa lá ver mais quem está ligado, Antônio Paulo. Os nossos internautas estão a escrever para nós. Muito obrigado. Vão escrevendo, Jacob, Denildes, muito obrigado por estarem aqui do outro lado. Doutora Josefina, boa tarde, seja bem-vinda a esta live. Quero, por gentileza, ligar o microfone e a câmera para uma saudação aos nossos internautas. Doutora Josefina? Não temos. Agora sim, opa, já apareceu. Não, já. Não temos o som, doutora Josefina. Terá que ligar o microfone. Doutora Josefina, terá que ligar o microfone. Doutora Josefina? Viva! Eu estou em trânsito, eu entro já, só preciso de mais 5 minutinhos. Estou a criar aqui as condições, estou na rua, tá bom? Me perdoem mesmo o atraso, mas eu entro e eu tenho aqui a minha narrativa, tá bom? Estou a acompanhar, eu entro já. Estou ligada às condições. Até já, doutora. Obrigado mesmo. Dispositivo. Vamos lá ver se conseguimos aqui interagir com o doutor. A força de contato da transmissão em direto, mas parece que o universo inteiro conspira contra nós. Mas não vai aguentar. Pronto, doutor, obrigado por ceder este momento. Acreditamos que o doutor estacionou em algum sítio para podermos, então, ter esta interação. Dentro daquilo que é o tema proposto para o doutor nos falar, quais são os principais direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República de Angola para os jovens? Ok. Gostava aqui, em primeira instância, de fazer uma retrospectiva naquilo que que estava a apresentar inicialmente. Eu apresentava aqui o brocardo latino, segundo o qual dormientibus non succurrius, ou seja, a lei não socorre aos que dormem. E quando perguntávamos o ensino da educação moral e cívica a nível das nossas escolas públicas e privadas, se seria também um mecanismo de elevar a consciência cívica dos nossos cidadãos, sejam eles jovens, crianças, adultos, idosos, enfim. E nós respondíamos de forma positiva que sim, porque Angola está numa fase ou em via de desenvolvimento e a juventude é o seu maior potencial. E o que vai suceder é que, a nível da nossa Constituição da República de Angola, estamos a falar da Constituição de 2010, apesar da recente revisão introduzida, vai estabelecer aquilo que são direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E esses cidadãos podem ser também os jovens. E, aliás,
o censo não mente mesmo, trazendo a juventude como a maioria esmagadora da população angolana, a par das mulheres, não é? A Constituição, o que eu recomendo, e o Dr. Carlos estava a fazer aqui um papel pedagógico fundamental, desconstruindo aqui alguns mitos, tal como, por exemplo, a Constituição é coisa de jurista. Esse mito, Constituição é coisa de jurista. Leis é coisas de quem estuda direito. Isso é um mito e é preciso desconstruir. A Constituição é um instrumento fundamental que vai prever, dentre outras coisas, os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E, como eu dizia anteriormente, a juventude faz parte desta população. E o que é que a Constituição vai apresentar-nos em termos de direitos fundamentais? Bom, o que eu sugiro a quem esteja a acompanhar-nos nesta tarde, nesta transmissão, é adquirir a Constituição e focar-se do artigo 22 ao artigo 75. Repito, artigo 22 ao artigo 75. Aí vamos encontrar exatamente os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais dos cidadãos. São vários. E tal como coloca a questão, Luiz, eu gostava aqui de apresentar apenas de forma síntese alguns direitos, liberdades e garantias fundamentais dos nossos cidadãos, e a juventude está nisso. Olha, eu começo pelo direito, um direito fundamental, e a Constituição até diz que é inviolável. Eu quero falar do direito à vida. E quando eu apresento aqui a questão do direito à vida, é para dizer o seguinte: o Estado tem responsabilidades acrescidas e determinados comportamentos suicidas, determinados comportamentos que fazem com que os nossos jovens perdem a vida muito cedo, muitas vezes tem sido resultado de negligência de instituições essenciais. Estamos a falar das instituições sociais do próprio Estado. A vida é o primeiro direito fundamental, porque se não tivermos vida, pronto, não vale a pena e deixamos de existir. É um direito fundamental e acredito que já terá sido apresentado aqui também. O direito à integridade física e à integridade moral é também um direito fundamental que podemos encontrar na nossa Constituição. Ou seja, ninguém tem o direito de agredir a outrem. Veja que nem o próprio Estado, através dos seus agentes, e eu quero falar aqui do papel fundamental da Polícia Nacional, de manter a ordem e a tranquilidade, mas não deverá exceder-se, porque a tortura é proibido a nível da nossa Constituição. Em Angola, agredir alguém, seja física ou moralmente, é crime. Ninguém tem o direito de ofender a integridade física. Ninguém tem direito de ofender a integridade moral de quem quer que seja. E muitas vezes, quando você visita os quadras, você visita os estabelecimentos onde encontram-se pessoas privadas de liberdade, podem surgir relatos de agressões. Mas as próprias instituições públicas sabem que, de fato, a integridade física e moral é um direito fundamental. E eu gostava também de aproveitar, Luiz, se me permite, falar aqui de uma liberdade fundamental que hoje
está a aproximar-se agora o 11 de novembro e parecem existir algumas vozes contestatárias de jovens que entendem que a realização do jogo entre Angola e a Argentina, pronto, no âmbito das festividades da nossa independência, seja inútil, seja desnecessário e que não é oportuno em virtude de problemas sociais que o país tem. Ora, eu preciso aqui dizer o seguinte: a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e de manifestação é também um direito fundamental. As instituições públicas não precisam entrar em tensão, é preciso manter a calma, é preciso manter a serenidade. Por quê? Porque é normal que um cidadão discorde de um ato administrativo, é normal que o cidadão discorde, vamos lá ver, de alguma política pública. É normal isso, desde que esse cidadão, ao manifestar o seu desagrado, deverá fazê-lo nos milindres da lei. Nos milindres da lei, de tal forma que, se o Estado não pode exceder aquilo que são as suas competências constitucionais, também o cidadão não pode abusar dos seus direitos, da sua liberdade fundamental, porque, afinal de contas, assim como as competências do Estado têm limites, também os direitos, as liberdades fundamentais têm limites. Ok, obrigado, doutor Rubem. Obrigado por estar no tempo. E, doutor, o que acontece quando os direitos que o doutor mencionou aqui são violados? Até porque, muito antes, falávamos sobre se os cidadãos confiam no sistema judiciário de Angola. E o doutor Carlos Cabaça disse muito bem que não confiamos na sua plenitude, mas em termos de consciência ou cultura jurídica, Angola está a um bom porto. São as instituições na quais os próprios cidadãos confiam está, sim, debilitado. Me corrija, doutor Carlos Cabaça, se não estamos a este capítulo. Eu não sei se o doutor Carlos ouviu, mas bem. Então, doutor Rubem Muta, o que acontece se esses direitos são violados? Onde é que os cidadãos vão recorrer e de que modo que devem fazer? Muito bem. Depende de quem esteja a violar esses direitos. Porque muitas vezes, quando nós estamos a falar de direitos fundamentais, queremos, se calhar, somos tentados a olhar para o Estado apenas como o potencial violador destas normas. Isso não é verdade, porque uma das características fundamentais da norma jurídica é exatamente a violabilidade. Mas essa violação dos direitos fundamentais não é feita só por entes públicos, mas também privados. Mas vamos lá na hipótese inicial de que esse direito venha a ser violado por um terceiro, e aqui estamos a falar mesmo dos particulares. Ora, se constituir crime, como aqui nós configuramos, a primeira coisa que o cidadão precisa fazer é mesmo uma participação. Esta participação é feita junto de uma esquadra, mas com o destino do Ministério Público, porque na verdade é o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, através de um de seus órgãos, que é o Ministério Público, que tem a competência de instruir processos. Então, temos de fazer isso. Agora, Luiz, é necessário que o cidadão confie cada vez mais nas instituições. Há essa necessidade. Então, as instituições também precisam cada vez mais aprimorar os seus mecanismos
de recuperação da confiança do cidadão. Porque se a justiça é um monopólio do Estado, o Estado precisa, de fato, inibir circunstâncias em que o cidadão sente-se na obrigação de realizar justiças por mãos próprias. Então, o mecanismo é este, né? Ao se constituir aqueles atos que, nos termos do Código Penal, constituem crimes, a via é essa, é a participação. Embora o Ministério Público, nas situações de crimes públicos, mesmo sem a participação do cidadão, é obrigação do Ministério Público promover o competente processo criminal. Existem algumas situações que é do Fórum Cível. Ali, o tratamento é diferente, porque nos termos do artigo 29 da Constituição, o cidadão aqui terá de aceder aos tribunais para ver, então, realizado aqui a sua pretensão. Naquelas situações em que a constituição de advogado é obrigatória, eu quero só trazer aqui, só para quebrarmos um pouco o gelo. Eu costumo observar nas redes sociais jovens a dizer assim: eu não vou tecer qualquer comentário porque eu não tenho advogado. E eu pronto, acho isso engraçado. Porque o cidadão não sabe, quero acreditar que o Dr. Carlos terá já apresentado essa questão. O cidadão não sabe que não lhe poderá ser denegada a justiça por insuficiência econômica. Capa. Agora que o doutor estava aqui a falar coisas que precisamos ouvir, a internet nos traz deste modo. Doutora Josefina, boa tarde. Está do outro lado? Iva, boa tarde. Mais uma vez peço perdão pela hora. Não me é característico, isso não é uma coisa que acontece sempre, mas infelizmente aconteceu por força maior. A minha filha de 18 anos está aqui em Lisboa e eu tive a acompanhá-la para tratar o seu passaporte. Pronto. Tenho que acudir também às situações familiares. E desde já quero agradecer pelo convite e parabenizar os meus colegas do painel. Sim. Só um instante, eu saudei a doutora porque o nosso amigo estava na palavra, mas infelizmente a internet quebrou. Doutor Rubem, está do outro lado? Perfeito. Então, doutora Josefina, o doutor Rubem vai concluir seu pensamento e já voltamos com a doutora. Doutor Rubem, por favor, dentro do que o doutor está a falar, um dos nossos internautas escreveu o seguinte: o que o Estado pode fazer para tornar o acesso à justiça mais inclusivo e eficaz para os jovens? Esta pergunta que o nosso amigo colocou aqui, o doutor Carlos Cabaça pode comentar, a doutora Josefina pode comentar, mas vamos dar a primazia ao doutor Rubem, que está agora na palavra, uma vez que o doutor estava está na mesma linhagem sobre o acesso à justiça, e falava muito bem, um comentário que o doutor Carlos Cabaça já referiu, sobretudo, o modo como as pessoas vão ter a cultura jurídica que é promovida pela Ordem dos Advogados de Angola, bem que o Conselho Provincial de Luanda, no mandato da doutora Queta e do doutor Milton também já se fez, como outros conselhos também vêm a realizar. É um comentário que o doutor Carlos Cabaça trouxe aqui, mas queremos ligar a pergunta anterior com esta. O que o Estado pode fazer para tornar o acesso à justiça mais inclusivo? Para terminar, doutor Rubem. Companheiro Luiz, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. E a mudança de mentalidade é moldada na escola. Se as nossas escolas trabalharem reiteradas vezes no ensino da cidadania ativa, isso vai fazer com que os servidores públicos, porque muitas vezes a legislação está lá, é boa, as instituições, o Estado vai disponibilizar meios para a realização da própria justiça, mas o recurso humano, as pessoas, o capital humano, não está preparado para isso. E então todos nós, antes de exercer qualquer função, passamos por uma escola.
Então, para que a justiça venha a ser realizada efetivamente, é preciso a mudança de consciências. E tal como eu disse, esse processo começa na escola. É lá na escola aonde o menino deverá aprender, o jovem deverá aprender, primeiro, a cumprir os seus deveres, tá? A cumprir os seus deveres. E, segundo, exigir plenamente os seus direitos. Quando nós temos um cidadão com uma consciência cívica, com uma consciência e cultura jurídica bastante apurada, isso faz com que o servidor público também sinta-se pressionado em realizar corretamente aquilo que é o seu papel, exercer corretamente a sua profissão. Então, a escola joga, sim, esse papel fundamental, porque todos nós somos frutos de escolas. Advogado é fruto de uma escola. O oficial de diligência, o escrivão, o juiz, o procurador é fruto de uma escola. Então, se as nossas escolas forem um pouco mais proativas no ensino da cidadania, teremos essa situação da realização da justiça efetiva reservada, porque no processo de desenvolvimento da Angola, um dos nossos maiores desafios é exatamente a certeza jurídica e a confiança nas instituições públicas. Obrigado. Agora sim vamos estender a conversa com a doutora Josefina Conceição, advogada e escritora, mentora jurídica e também a CEO do projeto Mulher, ou seja, do Congresso Internacional da Mulher Advogada, que aconteceu no dia 27 de setembro. Agora, doutor Rubem, por favor, enquanto vai fazer a viagem, vamos aqui conversar e dar nota da nossa doutora. Seja bem-vinda, doutora. Agora tem a palavra. Como é que está, doutora? Muito obrigada mesmo de coração. Me perdoem pelo tempo, já te vai avante, mas eu queria parabenizar os meus colegas do painel, tive a acompanhar atentamente e foi uma abordagem que realmente eu alinho. Mas quando nós falamos sobre a juventude, nós não podemos esquecer que ela realmente, efetivamente, representa o segmento populacional mais numeroso e dinâmico de um país. E o exemplo é o doutor Sapalo, que está aí deste lado a fazer essa movimentação, sabe? E mais, a juventude tem energia, tem criatividade, inovação e um potencial transformador. Então, um país que se pretende crescer, que tem uma visão de futuro, não pode esquecer que, de facto, a juventude angolana, o gênero, integrada com as mulheres, é uma força que se une para que um país avance. No entanto, a juventude também é a mais vulnerável aos desafios estruturais próprios do sistema e, muitas das vezes, do país que nós temos ou que nos apresentam neste momento. Com o quê? Com desemprego, a falta de acesso ao primeiro emprego, à faculdade, para fazer o ensino médio, para poder realmente ter uma inclusão social, a falta de oportunidades, a falta também, de certa forma, embora aqui ainda não tenham falado, de uma base cristã que começa na família, porque o nosso Estado, sendo laico, ele não vai obrigar ninguém a professar ou a confessar uma religião. E sabemos o papel fundamental das igrejas no nosso país. E outra, a descrença, o colega que me antecedeu falou, a descrença nas instituições. Quando existe isso, está aí realmente criado um cenário que o jovem, de certa forma, se sente perdido, afastado. E o que é que ele vai... que caminho ele vai tomar? Caminho da bebida, de grupos para assaltarem,
para fazerem a bandidagem, para andarem à toa, para não estudarem, para fugirem da escola e tudo mais. A par disso, importa também eu falar sobre a consciência jurídica. A consciência jurídica sendo o conhecimento e a compreensão que diz respeito que os cidadãos têm pelas leis. Há necessidade de incutir essa consciência jurídica aos jovens. E isso começa, muitas das vezes, dentro de casa, pelos nossos pais. Mas não podemos esquecer que nós tivemos, durante muito tempo, com um partido único, durante muito tempo, nós não podíamos falar que o nosso Estado é um Estado democrático e de direito. Durante muito tempo, nós só estávamos todos fixados a uma única direção. E quase que também nos lares, os pais não falavam. O meu pai é apolítico, a minha mãe, idem, porque seguiu o marido. O meu avô também. Mas eu noto que muitos países, desde muito cedo, se fala o sentido de cidadania. Não se apresenta um partido, mas se apresenta uma nação. E se vermos o artigo 1º da Constituição da República de Angola, não está aí a apresentar um partido político, e passo a ler. Angola, tem como República de Angola. Angola é uma república soberana, independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem o objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Então, quando me apresentam a Constituição e eu leio esse primeiro artigo, eu vejo Angola. Eu não vejo partido A, B ou C. E é por aí que deve-se começar a narrativa. Então, a consciência jurídica vai além de saber que existem leis, porque até as leis dos nossos países são boas. Eu faço muito estudo comparado e eu vejo, poxa, aqui Angola andou bem com relação a isso. Mas agora a sua efetivação como tal deixa a desejar, que também depois vamos tirar um tempo para debater sobre isso. Então, significa entender o papel do direito como instrumento de justiça e cidadania e ter a coragem de exigir e defender. O colega que me antecedeu falou e muito bem. Será que os colegas conhecem a Constituição, os seus colegas, os meus pares? Em regra, apegam-se só ao artigo 29, que é a tutela jurisdicional efetiva. É o artigo 29 que o advogado gosta de ter aí presente. Mas nós precisamos de ter o domínio sobre a Constituição num todo, porque até as nossas peças, as nossas cartas, os nossos requerimentos, as nossas exposições precisam de ter também um respaldo constitucional. Então, a consciência jurídica é a capacidade de conhecer a lei, não apenas como uma norma escrita, mas como um instrumento vivo de defesa da dignidade humana. Porque se eu não tenho o conhecimento, eu não vou conseguir aperceber-me se realmente eu estou a ter uma vida condigna ou estão a ferir os meus direitos. E o contexto em Estado. Durante décadas, Angola viveu sobre um regime de partido único. Eu já tinha avançado aqui. Com a Constituição de 2010 e o processo de abertura à democracia, nós vimos que Angola assumiu como um Estado democrático e de direito. E a própria Constituição nos fala no artigo 2º, a República de Angola é um Estado democrático e de direito.
que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, independência de funções, a unidade nacional e o pluralismo de expressão e de organização política. E aí vai. Entretanto, o que é que nós vimos? Pelo menos eu, como advogada, não vejo essa independência a se efetivar, muitas das vezes. Nós estamos aí num sistema judiciário que nós vimos que juízes, advogados, procuradores estão num círculo que acabou depois de trazer à tona que existem juízes corruptos, procuradores corruptos e advogados corruptos. Por quê? Porque ao invés de nós olharmos na lei como caminho para a justiça, nós fingimos que a lei existe. E muitas das vezes isso fere, lesa o direito de outrem. Então, como realmente, diante dessa situação, a pessoa, e um internauta colocou essa questão, vai conseguir ter acesso à justiça, ao seu direito que lhe foi lesado? A Ordem dos Advogados é uma instituição para que as pessoas realmente recorram para terem um advogado. A Provedoria de Justiça é também uma instituição que as pessoas podem inscrever para ter aí o apelo da Provedora de Justiça. No Ministério da Justiça e Direitos Humanos também. E por aí afora. Nós temos instituições que estão aí disponíveis para que realmente os cidadãos sejam informados sobre os seus direitos e deveres. Entretanto, como é que nós podemos mudar este quadro? Como advogada, nós podemos usar a nossa voz, como catedráticos, como acadêmicos, como juristas, usar a nossa voz para lançar um desafio de transformação de consciência jurídica no seio da juventude. Nos bairros, antigamente faziam as cotonocas, faziam as sentadas, as raves. Por que também não se mobiliza para ter esse movimento para aumentar a cultura jurídica dos jovens? Já se realizou muitos movimentos em Angola, mas raramente eu vejo movimentos que são contínuos, sistemáticos, repetitivos, para que realmente a juventude, não só de Luanda, de Cabinda ao Cunene, de Mar a Leste, um movimento contínuo, conforme tem existido aí o movimento dos partidos políticos, para que realmente a passagem do Estado democrático de direito seja passada essa informação para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Sim. Perfeito. Doutora Josefina, para concluir, vamos aqui economizar o tempo, mais 2 minutinhos, por favor. Pode avançar 2 minutinhos. Ok, obrigada. Então, precisamos estimular o pensamento crítico e o diálogo. Eu, numa formação, aprendi que há 10 habilidades que o ser humano precisa de ter para realmente poder liderar e ter um mindset mais avançado, mais aberto. E um deles é o pensamento crítico. Quando um jovem não tem conhecimento, ele não tem uma opinião própria, sabe? Ele nem sequer pensa. Precisamos valorizar o mérito e a ética. E isso começa desde terna idade. Por que não nós mudarmos a programação curricular das escolas e falar sobre isso, falar sobre honra, falar sobre a ética, falar sobre o valor da bandeira,
em falar sobre o valor e o peso do hino nacional, falar sobre aquilo, sobre o papel da Assembleia Nacional, sobre o Tribunal Constitucional e outros que existem. Por que não? Isso não se fala. Não está dentro do programa curricular. Os jovens começam a aprender isso no ensino médio e muitas das vezes a maior parte não tem a oportunidade de chegar até o ensino médio. Envolver-se na vida pública, não só na política, ações cíveis. A sociedade civil tem um peso, tem uma palavra. Nem todos nós nascemos para estar na política. Eu, como os meus pais, eu também sou a política. Por que todo jovem, para subir, para ter um cargo, para aparecer, para falar, para opinar, precisa de estar na política? Não temos todos que estão na política, mas todos nós temos voz e todos nós temos também algo a dizer. Concluo dizendo que a juventude angolana não é apenas o futuro do país. É o presente da legalidade, da justiça e da mudança. Um Estado de Direito só é real quando o povo o conhece e defende e o pratica. Será que a juventude angolana tem ciência de que a nação angolana é real? Está aí, é um fato, vamos lutar por ela? Hein? Eu gosto muito de um lema castrense que diz ao seu povo, como é que é? Não se pede, ordena-se. Hein? Okay. Entre os militares tem essa fala. A pátria, os seus filhos, boa, obrigada. Não implora, não pede, ordena. Eu amo isso, sabe? Quando se fala de nação, seja onde eu estiver, na Suíça, em Portugal, ou sei lá onde, eu vou defender a minha Angola porque eu sou patriota. Obrigada. Perfeito. Obrigado, doutora. Agora sim, vamos começar. Não gostava de deixar as perguntas aqui nos comentários, em forma de trazer os nossos amigos a participar diretamente conosco. Doutor Carlos Cabaça, tem aqui uma questão que o nosso amigo Gilson Jacobi comenta: como podemos incentivar os jovens a se envolverem mais com questões de justiça e cidadania? Agradeceria, doutores. Vamos começar com o doutor Carlos Cabaça. Doutor Carlos Cabaça, tente desligar o microfone e volte a ligar. Doutor Carlos Cabaça? Ok, enquanto isso, vamos transferir a pergunta ao doutor Rubem. Ok, doutora Josefina, pode dar uma chega aqui a pergunta do nosso amigo Gilson Jacobi. Como podemos incentivar os jovens de forma sintética? Exatamente. Na verdade, quando nós falamos de cidadania, nós estamos a falar de valores. E a meritocracia e a ética é muito importante. E isso começa desde a interna idade. Isso passa por combater a corrupção, o nepotismo, sabe? E a indiferença começa nas pequenas atitudes, pequenos atos. Por que o filho que estuda a 4ª classe precisa que o pai vai lá, paga o professor para ele passar de classe? Por que uma pessoa, para entrar no ensino médio, precisa de pagar, porque o sistema está corrompido, para ele ter acesso à escola, quando a Constituição diz que todos têm direito? É até obrigatório do ensino, o ensino obrigatório de presença, de escolaridade. Hein? Por que os hospitais criados de tal modo em que os trabalhadores dos hospitais, das maternidades, apenas façam o seu papel sem necessariamente ter que pedir coisas por trás? Sabe? Passa por isso. Nós próprios, enquanto cidadãos, me coloco agora na veste de cidadão, eu preciso entender que eu também tenho deveres. Eu não tenho só direitos. Então, eu não quero participar, alimentar uma corrupção. Eu vou preferir dizer, deem-me um livro de reclamação, a quem é que eu posso
estender ou fazer essa minha reclamação ou dirigir a minha reclamação, caso haja um cenário em que nós vimos que realmente aí está a ser violado os seus direitos. Obrigada. E vamos passar para uma outra questão, já como gesto de debate. A consciência jurídica também envolve-se deveres. Quais são os principais deveres que os jovens devem observar na vida social? Doutor Rubem, pode começar com esta questão? Quais são os principais deveres que os jovens devem observar na vida social? Eu penso que já terão compreendido que eu estou muito preocupado com a dimensão educação. Nos termos da nossa Constituição da República de Angola, a educação, o acesso à educação é um direito. Mas, quando nós vamos para as normas avulsas, vamos aqui falar da lei de base da educação e ensino, vamos perceber que em Angola é proibido ser analfabeto, porque a educação ou a instrução primária é obrigatória. E se é obrigatória, significa obrigatória e gratuita, digo. O que significa que é proibido um jovem em Angola não saber ler e escrever. Certo? Aprender a ler e escrever é um ato de patriotismo em primeira instância. Por quê? Porque se eu souber ler e escrever, eu vou ajudar convenientemente o país. Estudar não é apenas um direito. Aliás, já dizia o saudoso presidente Agostinho Neto que estudar é um dever revolucionário. Então, a educação, se nós queremos contribuir diretamente para a elevação da nossa sociedade, para o desenvolvimento do nosso país, precisamos apostar fundamentalmente na educação. Mas não olhar a educação apenas como um direito, é olhar a educação como um dever. Se eu sou proibido de ser analfabeto em Angola, porque é mesmo proibido. Então, quando eu tenho a instrução primária concluída, também eu tenho dever patriótico, com a ajuda do Estado, em dar continuidade à minha formação acadêmica. Através do primeiro ciclo, vai da 7ª à 9ª classe do ensino secundário, você vai concluir depois o segundo ciclo do ensino secundário, chamado ensino médio, você vai para a universidade e ter pelo menos a licenciatura e assim poder contribuir convenientemente para o país. Luiz e os colegas de painéis, doutor Carlos, doutora Josefina, por favor, aproveitemos a ocasião para desencorajar aqueles jovens que de forma motivacional querem passar a ideia de que estudar não é importante. Querem passar a ideia que a formação é um elemento que não é necessário para o desenvolvimento da sociedade. Isso é perigoso. Esse discurso é tão perigoso que a formação acadêmica desperta, abre a mente, torna o cidadão mais exigente, porque ele vai conhecer os seus direitos. Então, aqui, o dever fundamental que eu quero elencar, que eu estava de elencar aqui, é exatamente a formação acadêmica. Porque quanto mais jovens formados nós tivermos, vamos ter também uma sociedade bastante desenvolvida. Não para ter a formação, não é para vaidades, para coleção de títulos, não. É para ajudar e alavancar o desenvolvimento do nosso país. Por isso que todas as vezes que um pai
colocar o seu filho à escola, todas as vezes que o Estado contratar um professor, é para que o Estado também possa exigir desse jovem que ele se forme. Permitam-me aqui, colegas, por favor, trazer algo curioso. Sabem que o Estado eu sou atento a esse detalhe, aliás, enquanto docente não tem como ser diferente. Vejam que o Estado vai criar políticas muito fortes da massificação da formação acadêmica dos nossos jovens. Peço perdão. Acadêmica dos nossos jovens através de bolsas de estudos. As bolsas de estudo, para além do INAB, vamos ver muitas instituições públicas e até ligadas às juventudes a fornecerem bolsas de estudos para os nossos jovens se formarem. Então, dentre vários deveres, não quero esgotar aqui, somos 3 neste painel, mas eu estou preocupado com a dimensão da educação. Obrigado. Obrigado, doutor Rubem. Obrigado, doutor Rubem. Doutor Carlos Cabaça, tem aqui uma pergunta, como nota mesmo a concluirmos com o nosso debate. Para o doutor Carlos Cabaça, é um copy-paste que eu fiz de outro comentário lá no grupo, no chat. Que desafios enfrentam os jovens juristas recém-formados na inserção no sistema de justiça? É uma pergunta assim provocadora, mas é essencial. Doutor Carlos Cabaça está do outro lado? Sim, mas não percebi a questão. Ok. O nosso internauta escreve, e é uma pergunta peculiar por acaso, que desafios enfrentam os jovens juristas recém-formados na inserção no sistema de justiça? O jovem recém-formado enfrenta inúmeras dificuldades. Não enfrenta desafios, enfrenta dificuldades. Porquanto, tão logo o jovem termina a sua licenciatura, não tem a possibilidade de entrar para o mercado de emprego. Como disse muito bem a doutora, há um problema muito grande em a juventude ser inserida no desenvolvimento da nação, no desenvolvimento da sociedade. Repara que a grande maioria dos jovens hoje, quando terminam a sua licenciatura, a única instituição que está com as portas entreabertas, passa aqui a expressão, é a Ordem dos Advogados de Angola. E é por isso que nós hoje somos cerca de 15 mil advogados, dentre os quais advogados e advogados estagiários. Porque é a forma mais fácil que o jovem tem de adquirir tanto alguma carteira profissional para poder exercer tanto a sua profissão. Há aqui inúmeros desafios, desde logo a forma como tanto as pessoas atingem a magistratura, quer seja do Ministério Público, assim como a magistratura judicial. Há inúmeros desafios, mas eu acho que a juventude licenciada em Direito, hoje por hoje, enfrenta muitas dificuldades, não desafios. Eu conheço muitos jovens licenciados em Direito que são obrigados tanto a fazer negócios, muitos deles zungueiros, inclusive. Então, aqui deve haver boas políticas públicas, formas de inserir todos os jovens recém-licenciados e não só. Né? Ok, perfeito. Espero ter respondido à questão. Sim, ficou patente, doutor. Já agora, para os nossos internautas que nos acompanham, um forte abraço. Estamos com um bom número, aproximadamente 140 internautas a nos acompanhando. Muito obrigado pela vossa audiência. Olha, tem aqui uma pergunta que está no meu caderno, mas os nossos internautas que estão nos acompanhando, quando colocam dúvidas, nós temos que colocar essas dúvidas para os nossos leitores. Assim como a nossa amiga, o nosso amigo, Kelek Sakatito, ele faz uma pergunta. Gostava de saber aos doutores presentes no painel como é que essa mesma juventude deverá ter consciência jurídica, visto que em Angola fala-se e vê-se muito pouco essa cultura. Doutora Josefina, 1 minuto. Doutor Rubem, 1 minuto. Doutor Cabaça, se possível, também 1 minuto nesta questão. Até porque o doutor Rubem já disse no princípio, doutor Carlos Cabaça,
no princípio, de que é necessário que haja aqui políticas de trazer mais conteúdos jurídicos. Doutora Josefina, aqui o nosso amigo coloca essa questão, como é possível? Fala-se muito sobre a cultura jurídica, como é que as pessoas vão alcançar essa consciência jurídica? Muito obrigada. Olha, nós não vamos alcançar essa cultura, esse nível desejado de cultura jurídica só a contar com o Estado. A sociedade civil precisa de estar aí, a Ordem dos Advogados, as ONGs, sabe? As comunidades precisam de estar todas alinhadas para essa consciência jurídica renascer ou surgir. Primeiro, as famílias, começar pelos pais, pelos avós, aquela sentada, hein, à roda da fogueira, hein, ou de um candeeiro. Hoje as pessoas estão mais ligadas às redes sociais, cada um é fazedor de opinião, cada um pode partilhar aquilo que quiser, hein? E muitas das vezes são fake news, hein? Então fica tudo muito complicado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que um Estado democrático só se consolida, hein, com a presença, com a consciência jurídica dos jovens, uma consciência ativa. Já meteram os jovens de lado durante muito tempo, já tentaram embriagá-los, já tentaram tornar eles inúteis. Chega, hoje por hoje, o futuro de Angola é colaborativo e os jovens não podem ficar de fora mais. E eu peço que os programas curriculares sejam alterados. Há um colega que também está a debater muito aí. Eu não estou a falar o sistema de educação como tal só, mas e não é só programa curricular do ensino de base ou do ensino médio, até nas faculdades. Nós precisamos de mudar um pouco este cenário, hein? Para que realmente esse jovem, quando chegar no ensino médio, ele já tenha uma opinião do que no mínimo ele quer ser e como é que ele, quando crescer, vai defender a sua pátria. Não uma camisola partidária, não um partido político, mas a sua pátria. Obrigada. Perfeito. Doutor Rubens, se estiver do outro lado, estamos agora na reta final. Em poucas palavras, a linguagem jurídica é acessível ao cidadão comum? Como podemos torná-la mais simples e compreensível? Vou repetir a pergunta, se o Dr. Rubens estiver ali. A linguagem jurídica é acessível ao cidadão comum? Como podemos torná-la mais simples e compreensível? Então, nós temos que perceber uma coisa. Os termos técnicos existem em toda e qualquer profissão. As chamadas gírias são formas próprias de comunicar entre profissionais da mesma área. Logo, é normal advogados, procuradores, justiça, né? Profissionais do fórum e não só, se comunicarem de uma determinada forma. Mas é verdade que quando nós vamos interagir com pessoas fora do nosso núcleo profissional, precisamos efetivamente fazer aquilo que se chama comunicação. Comunicar é o quê? Comunicar é fazer-se entender. E então, eu não vou e nem posso, sob pena de não comunicar mesmo, usar gírias jurídicas, termos técnicos do direito, para, por exemplo, numa consulta jurídica, interagir com um consulente, não vai compreender mesmo. E esse não é o objetivo. E agora, como é que nós vamos desconstruir isso? A classe dos médicos eram constantemente criticados pela forma como escrevem, ou escreviam, não é? E depois as prescrições médicas passou a ser obrigatório exatamente que fosse informatizado para existir exatamente a compreensão. Ou então, na falta de informatização, que este profissional de saúde pudesse, então, escrever de forma legível para todos, incluindo para aquele mesmo paciente.
O que acontece para nós, os juristas, é exatamente isso, é saber o público-alvo. Nós estamos a falar para quem? Estamos a falar para quem? Agora, existem alguns vícios, né? Mas temos de ter a capacidade e a amabilidade de esclarecer aquilo que queremos, na verdade, comunicar. O jurista só precisa fazer isso, aliás, todo e qualquer profissional só precisa fazer isso, comunicar, ou seja, fazer-se compreender. Só isso. Ok. Temos aqui uma quebra, mas já voltou. Alguém já dizia, doutor Sapalo, alguém já dizia que é analfabeto aquele que não consegue dizer à sua avó do campo o que é que ele faz. Em poucas palavras é isso. Nós realmente precisamos de tirar o giro-cudez e colocar as palavras mais simples para que realmente as pessoas entendam. E falou muito bem o nosso colega. Comunicar é fazer-se entender. Perfeito, perfeito. Estamos na reta final, vou colocar aqui as últimas perguntas para cada preletor presente. A primeira pergunta vai ao Dr. Carlos Cabaça. Como a falta de conhecimento sobre os direitos e deveres comprometem a convivência social no exercício da cidadania? Por uma questão de justiça, eu gostava de ceder o meu tempo à doutora, que chegou um bocadinho tarde e falou pouco. Peço desculpa aos internautas. Ok, perfeito, sem problema, doutora Josefina. És aqui o doutor a ceder o tempo para a doutora. Temos aqui uma questão, doutora Josefina. Em que medida o comportamento ético dos profissionais do direito inspira ou desmotiva a nova geração? Boa, obrigada, bem colocada. Em que medida o comportamento ético dos profissionais de direito inspira ou desmotiva a nova geração? Ok. Olha, os operadores e administradores da justiça são pessoas que estão, na verdade, na linha da frente, sabe? E o advogado é uma dessas pessoas. O acadêmico é uma dessas pessoas. O jurista também é uma dessas pessoas. Então, quando nós não respeitamos princípios e valores e ainda quebramos aquilo que são as regras, a ética deontológica, deixamos de inspirar, porque na nossa profissão nós estamos a liderar caminhos, pessoas, futuros, estamos a desbravar caminhos, porque nós emitimos uma opinião, nós somos fazedores de opinião. Logo, a nossa narrativa precisa de ser clara, transparente e verdadeira. Eu falei há pouco que as pessoas usam as redes sociais e muitas das vezes falam inverdades do próprio sistema, quando deviam trazer soluções. Eu me considero uma verdadeira solucionista. Eu não quero estar a lamentar do sistema, eu quero, naquilo que eu puder, e este é um meio apropriado também para o efeito, naquilo que eu puder, levar a consciência jurídica às pessoas, em despertar mentes para realmente aquilo que é o Estado democrático e de direito, e fazer lembrar que existem aí as leis e que estão a nosso favor. Mas isso precisa de quê? Precisa de realmente tempo, precisa de planejamento e de disponibilidade e comprometimento. E nós, neste painel, demonstramos e manifestamos aqui que estamos disponíveis e comprometidos para quê? A observância da ética, porque nós somos holofotes, os holofotes estão virados para nós. As pessoas querem saber como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós falamos. E isso fala muito a nosso respeito. Então, a nossa opinião, como tem peso e influencia pessoas, é necessário nós fazermos isso com brio, com ética e responsabilidade. Perfeito. Como dizia o professor Rubem Muta, numa das suas aulas,
o jurista ou advogado, quando estiver presente à sociedade, o respeito tem que lá estar. Ok? Significa que é uma profissão de respeito, de valor. Então, como jurista e advogado, naturalmente tem que zelar muito pela ética e a deontologia profissional. Doutor Rubem está conosco. A última questão para o doutor Rubem. Que papel tem os meios de comunicação? Que papel tem os meios de comunicação na disseminação da cultura jurídica e na valorização da cidadania? O papel da comunicação, dos órgãos de comunicação, sejam eles os tradicionais, e agora parece que as mídias sociais ganharam mais força que as tradicionais. Bom, o papel que se tem é o quê? Entendermos nós só precisamos sair daqui e compreender algo. A elevação da cultura e consciência jurídica da nossa juventude revela patriotismo. Só isso. Amor à pátria. E por que eu amo a pátria? Bom, desculpem aqueles que tenham mais de uma nacionalidade. Eu só tenho uma, Rubem. Só tenho uma, essa angolana, desculpa. Pronto, só tenho esta. E então, se este país falhar... Está a passar a mensagem, a doutora Josefina. Perdão. Prontos, se este país falha, para mim, quanto a mim, Rubem, já não me restará nada. Não terei um outro lugar aonde serei acolhido como filho. Serei sempre enteado. Por isso, eu preciso lutar com todas as minhas forças para que esta pátria não falhe. Porque se esta pátria falhar, a minha existência falha também. Por isso, os órgãos de comunicação social devem sempre pautar com imparcialidade e verdade. E é exatamente isso que a Constituição fala. Você precisa, enquanto jornalista ou qual seja o papel que exerce nesse órgão de comunicação social, entender que você tem um papel importante na mudança de consciência, mas não faça essa mudança para o mal, faça para o bem. Porque agora o que o nosso companheiro Luiz Sapalo está a fazer através dessa sua plataforma digital é exatamente ajudar a construção cívica, jurídica e até podíamos dizer aqui política, não digo partidária, porque política no sentido de público, tá? De um serviço público, nesse sentido. Os que estão a acompanhar-nos, por exemplo, hoje, poderão sair daqui com uma mentalidade diferente. E é isso que se espera dos órgãos de comunicação social. A doutora Josefina falou aqui, tem que comunicar com verdade, tem que falar com verdade. Não manipular, não façamos isso. Sabem que muitas situações de instabilidade de alguns estados foram feitas através dos órgãos de comunicação social. Então tem que se ter muito cuidado com aquilo que vamos trazer. É preciso verificar as notícias que serão veiculadas. Quer dizer, uma coisa que você ouviu dizer, o jornalista não pode ouvir dizer. As suas fontes precisam ser fidedignas. Hoje nós assistimos, quer dizer, assassinato de reputação de pessoas nas mídias sociais e até mesmo em alguns órgãos tradicionais. Então, os órgãos de comunicação social precisam, assim como os juristas, aos juristas se exige
também patriotismo, amor a essa pátria, aos jornalistas mais ainda. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que se ouvirem na rádio, assistirem na televisão, lerem no jornal e forem para se calhar uma plataforma digital, ele vai dizer, eu li, eu assisti, eu vi, falaram na televisão. Percebe? E então é verdade, porque infelizmente, embora em Angola seja proibido o analfabetismo, mas existem muitos analfabetos. E até funcionais, né? E até analfabetos funcionais. Então, nós precisamos sim ter órgãos de comunicação social que sejam verdadeiramente imparciais e sejam verdadeiramente patrióticos. Não temos uma outra pátria que não seja Angola. Precisamos lutar por ela. Obrigado. Perfeito. Doutora Josefina, quer acrescentar? Sim, eu queria acrescentar a dizer, eu estou alinhada. Eu fiquei marcada com uma entrevista do nosso saudoso presidente José Eduardo dos Santos. É ele que eu conheço, a idade que eu tenho, é ele que me governou durante esses anos todos, e ele dizia, como é que você quer ser lembrado? E ele respondeu de uma forma sábia e muito pura, e eu vi verdade naquilo. Ele queria ser lembrado como um patriota, sabe? E realmente o patriotismo, nós não vimos apenas lá no fundo, começa desde terna idade. Eu já fui da OPA, sabe? E eu saí da OPA porque depois eu vi que os ideais estavam assim, eu começo mesmo vir e cantar o hino, ficar no sol, à espera de uma figura política que vai chegar, vai dar um comício longo, ou é mais do que isso? Eu estava à espera demais, sabe? Porque eu sempre fui muito antenada. E isso aí me revelou um pouco a minha forma de ser cidadão. Eu sou cidadão do mundo, sim, mas também eu sou patriota, porque eu tenho Angola no meu coração, primeiro. Segundo, os meus direitos eu conheço e reclamo, e também quero prestar atenção aos meus deveres, de cumprir com o pagamento dos meus impostos, de votar e tudo mais, sabe? Então, aquilo que for para eu reclamar enquanto cidadã angolana, eu vou reclamar. Serei silenciado ou não, não sei, mas eu vou querer estar aí porque eu acredito na nação angolana, que é um Estado democrático e de direito. Obrigada. Muito bem, obrigado. Obrigado mesmo. Quero aqui saudar os nossos amigos que nos acompanham de Cabina Cunene do Mar-Leste, de Angola para outros estados. Saudações vai para a empresa Raiz Leis, a Dina Rosa, Elda José, Franciema Fiana Muaco Sengue, Álvaro Jeremias, Edson Lucas, Mirelle dos Santos, Garcia Cosmo Mazambi, Kelly Sala Saca Tito, Rosa Catarina, Vander Amado, Figueiredo Cacinda, Gilson Jacob, Enon de Souza, a partir de Malás, Alda Filipe, William Monas, Jorge Kushima, Antônio Pedro. Olha, muita gente aqui a nos acompanhar, muito obrigado. E temos uma audiência aproximadamente de 150, obrigado por todos que nos acompanhar. Para concluir, meus queridos leitores, nota final desta live. Que mensagem gostariam de deixar aos jovens que desejam seguir carreira jurídica? Visto que agora aqui muitos estudantes de direito estão nos acompanhar, e aqueles que provavelmente têm um sonho também de um dia ser jurista ou advogado, magistrado, procurador, para os nossos estudantes de direito, que mensagem deixariam a esses jovens que desejam seguir esta carreira? Começo aqui com o Dr. Rubem. Começo por dizer o seguinte, e pronto, num tom de graça. Direito é curso, o resto é recurso. Certo? Sem desprimor as outras áreas de formação. Sim, as outras áreas de formação
esse país precisa de mais juristas. Alguém uma vez teria dito que Angola tem mais juristas do que padeiros. Bom, cada sociedade tem aquilo que precisa e o que merece. E esse país precisa de mais juristas. Juristas patriotas, juristas preocupados realmente com a realização da justiça. Porque o resto qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Então, eu recomendo, assim como faço em sala de aulas, nessa transmissão, também digo, é estudar com responsabilidade e patriotismo, porque esse país precisa muito dos seus filhos, que somos nós, os angolanos, que os outros virão só para nos ajudar. Muito obrigado, bem-aja. Obrigado, Dr. Rubem. Estava aqui com o microfone desligado sem perceber. Obrigado, Dr. Rubem, pela sua mensagem. Doutora Josefina Conceição, advogada e escritora, mentora de vários projetos sociais. Que mensagem deixa para os jovens que desejam seguir esta carreira de direito? Obrigada, e obrigada. Não só para os jovens, vou aqui linkar, né? Mensagem para aqueles que desejam seguir esta carreira e a juventude em geral, no que se refere à própria cidadania. Pois, olha, eu também fui jovem um dia e estou a caminhar. A mensagem que eu deixo é a seguinte: nunca pare de estudar. Estudar, estudar, estudar sempre. E não estude sozinho. Cada conhecimento que você adquire, partilhe com alguém, com o vizinho, com o amigo, com o namorado, com o esposo, hein? Para que realmente daí possa surgir um movimento de desabrochar, hein? E de terem voos altos como a águia, porque sozinho, solitário, não se vai a lado nenhum. Obrigada. Ok. Perfeito. Muito obrigado, doutora Josefina. Um abraço também para a Télcia dos Santos, bem-aja. Obrigado também pelo carinho da sua audiência. A todos os nossos telespectadores, foi um grande prazer falar com cada um de vocês. Hoje falamos sobre a consciência jurídica, deixa eu aqui colocar nosso tema. Falamos sobre a juventude angolana e a consciência jurídica, formando cidadãos ativos e conscientes. Onde o doutor Carlos Cabaça, no princípio, nos orientou cada cidadão ter uma Constituição da República em casa. Assim como, adicionando, assim como temos uma Bíblia em casa, é fundamental que também os cidadãos tenham uma Constituição em casa, porque ali onde você encontra os seus direitos. Obrigado, doutor Carlos Cabaça. O doutor Rubem, por sua vez, também nos aconselha a estudar e falava aqui sobre os artigo 30 e o 31, que é o direito à vida, é o direito mais importante de todos os direitos. O artigo 31, que é a integridade moral e física do cidadão, não pode ser violado. Então, vê que esses direitos estão lá da Constituição da República de Angola, que bem o cidadão pode ter. A doutora Josefina, por sua vez, nos fala sobre a consciência da cidadania. É fundamental que todos zelam pela ética, moral e salvaguardar mesmo a boa imagem. Ser lembrado como compatriota, como nota final desta live. A todos os preleitores, muito obrigado por ter aceito esse convite. Desejamos continuação de uma boa tarde e sempre que receberem um convite da revista, ou seja, do Horizonte Jurídico Angolano, não hesitem, porque o nosso objetivo é alavancar a cultura jurídica dos cidadãos. Obrigada. Doutor. Gratidão. Obrigado. Até já, doutora. Até já, doutor Rubem. Tchau, tchau. Até já. Até já.